dia, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Tudo bem com vocês? Como foi ontem? Gostaram do livro? Do Belelém? Fizeram as atividades? Teve gente que postou, teve gente que está me devendo, estou esperando. Gente, nós temos que levar a sério essas nossas atividades por videoaulas. Não é brincadeira, não. Quando vocês estão lendo, vocês estão exercitando, copiando, é uma forma de aprender também, tá bem? Então, hoje aqui, nossa aula de terça-feira é Geografia. Vocês têm Geografia comigo, tem Inglês e tem Educação Física também, na parte da manhã, não é isso? Então, vamos lá. Nós sabemos que nós temos os livros com unidades e dentro das unidades nós temos os capítulos. Então, em Geografia nós estamos na unidade 2, no capítulo 2. Hoje nós vamos falar do crescimento em queda. O que será que vem a ser esse crescimento em queda? Será que as famílias brasileiras, estão tendo menos filhos no decorrer do tempo? Por que será? Então, vamos lá. Peguem o livro, na página 36. Então, aqui na página 36... o crescimento, capítulo 2, o crescimento em queda. Em sua opinião, as famílias brasileiras estão cada vez maiores ou menores? O que vocês me dizem? Comecem a analisar as famílias, os seus vizinhos, os seus familiares, tios, tias, primos, como está? Estão tendo maior quantidade de filho ou menor? Por que você acha isso? Por quê? Se está tendo menor quantidade de filho, por que será? O que está acontecendo? Porque é mais difícil, nós temos famílias com números maiores, as condições financeiras, queremos ser o melhor possível para nossos filhos, para nossas famílias. Preste atenção, então, nessas fotografias. Vamos visualizar as fotografias. Então, aqui nós temos uma fotografia mais antiga, Então, vamos observá-la. A família no município de Campo Grande, no estado do Mato Grosso, em 1939. Uma família libanesa que morava lá em Campo Grande, que migraram para cá. Então, você vê que tem o pai, a mãe, tem 5 filhos, não é isso? E logo aqui embaixo nós temos uma família de São Paulo, no estado de São Paulo, de 1960. Já tinham somente 3 filhos, Então, a cada ano, a cada tempo que se passa, vão ser, dentro de séculos, dentro de anos, vão diminuindo as quantitativas de filho. Converse com seus pais sobre isso, tá bem? Na página seguinte, nós temos aqui um casal de 2015, também lá em Campinas, em São Paulo, que tem o quê? Um filho. Então, olha bem, De anos, de séculos, como vai diminuindo. Aqui tem uma atividade. Circule nas legendas das fotografias o ano em que as famílias foram retratadas. Então, vai pegar da folha 36 a folha 37 e vamos circular aqui, o ano, para a gente fazer uma análise. 2. Qual é a diferença entre as famílias retratadas? Então, se nós pegarmos na folha anterior, era 1939. Na segunda foto, 1960. E agora, nessa página, 2015, Então, olha bem a análise de como era e como é no momento, agora no século 21, E de certo alguma coisa aí, juntamente, retratando, Que antigamente as famílias eram mais numerosas. Depois, 1939, 1960 foram diminuindo as quantitativas de filho e 2015 diminuiu ainda mais. Hoje em dia, de maneira geral, as famílias brasileiras são bem menores do que eram no passado? Nas décadas de 40 e 50, era comum os casais terem muitos filhos. Na década de 50, cada mulher brasileira tinha em média 6 filhos. Atualmente, esse número caiu para uma média de 2 filhos por família. Esse é um dos motivos que explicam por que hoje em dia o crescimento da população é menor do que no passado. Então, dá para a gente fazer uma reflexão, Que antigamente, assim, se vocês conversarem com os avós de vocês, quantos filhos os pais dos avós tiveram, Eram numerosos, eram famílias numerosas. E hoje são famílias com menor quantidade de filhos. Por que as famílias ficaram menores? Então, nós temos o texto aqui.
Muitas mudanças na sociedade brasileira contribuíram para que as famílias ficassem menores. Observe algumas delas. Em geral, homens e mulheres passaram a ter mais acesso a diferentes métodos para evitar filhos, os chamados métodos contraceptivos, como o uso da pílula anticoncepcional e dos preservativos. Também aumentou o acesso à cirurgia para não ter mais filhos, a vasectomia para os homens e a laqueadura para as mulheres. Então, vocês veem, né, o que são esses métodos contraceptivos. Antigamente, a mulher, ela só era, a finalidade dela era casar-se, né, na década de 30, 40, 50, na antiguidade. Era casar e ter filhos, aumentar a prole, né, a prole em quantidade de filhos, e ficar em casa. Com o passar do tempo, o crescimento da humanização, a mulher também passou a ter o seu emprego, né? A valorizar-se um pouco mais enquanto profissão. Daí tem o acesso também a menos filhos, né? Quantidade menor de filhos. E também com os métodos contraceptivos, pílulas ou os preservativos aí, né? Pela qual as camisinhas, que são chamadas quando a mulher casa, né? E começa a ter ações sexuais, então são os cuidados para evitar o filho. E quando a mulher já tem 2 filhos, 1 filho, 3 filhos, ela já define, né? Ou ela opera, faz a laqueadura, né? Ou o homem faz, né, também a vasectomia, que é uma cirurgia para não ter mais, né, no ato sexual a possibilidade de engravidar. Tudo bem? A maior parte da população passou a viver nas cidades, o que trouxe mudanças nos hábitos de vida. Por exemplo, nas cidades, os gastos das famílias com a criação dos filhos, alimentação, roupas, remédios, estudos, etc., passaram a ser maiores do que eram no campo. Isso fez com que muitos casais decidiram ter menos filhos. Provavelmente, né, quando se mora no sítio, numa fazenda, tem mais a finalidade do plantio ali, né? E nas cidades não, temos que comprar tudo, né? Desde uma verdura até uma carne, né? Não produzimos, nós apenas compramos. Então aqui vocês veem a fotografia aqui embaixo. No Brasil, de cada 100 pessoas, 84 vivem em cidade. Nessa fotografia aqui no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais, 2016. Então é um grande acúmulo, né? E agora, com essa pandemia, a gente não pode mais ver fotos, né, com acúmulo de pessoas assim nas cidades, não é isso? Aqui a imagem ficou meia fosca, mas vocês acompanham no livro, que é na página 39. Outro importante motivo que fez com que as famílias ficassem menores foi o aumento de números de mulheres no mercado de trabalho. Muitas mulheres passaram a ter 1 ou 2 filhos, ou optaram por não ter filhos, para se dedicar ao chamado trabalho fora de casa. O que a professora já comentou, né? Nós fomos buscar, né, um melhor para a nossa vida também, né? Um equilíbrio financeiro. Então, não só o pai trabalha, a mãe também tem o seu trabalho. Nós temos aqui embaixo a imagem de uma foto, né? A mulher em uma empresa. O número de mulheres no mercado de trabalho aumentou muito nas últimas décadas. Além disso, outras mulheres passaram a ocupar cargos de comando. Na fotografia, menor técnica imuniza pacientes em São Paulo, no estado de São Paulo, 2017, essa foto, né? Mulheres participam da produção dos motores no município de Camaçari, na Bahia, né? Então, independente qual é a finalidade, qual é a empresa, a mulher está se expandindo, né, e trabalhando e realizando uma função diferenciada do que somente a do lar. 3. Converse com um casal, uma mulher que optou por não ter filhos ou que tenha poucos filhos. Pergunte sobre os motivos de não ter filhos ou de ter poucos filhos. Anote as informações e vamos apenas escrever. Nós ainda não estamos na sala de aula, mas se Deus quiser, dia 31, começamos com o crachá amarelo e dia 1º com os crachás verdes. Mas essa questão aí você pode conversar até com a própria mãe, né? Com os irmãos vocês são.
que a mãe também deve conhecer alguma amiga dela, né, que optou por não ter filho, tá bem? Para responder essa questão. E na página seguinte, mão na massa. Então, nessa mão na massa aí, minha família ao longo do tempo, nós vamos ter a etapa 1, 2, 3 e 4. Hoje nós vamos trabalhar só a etapa do roteiro 1. Então, é uma entrevista. Vocês vão ler e vocês vão entrevistar alguém. O pai, a mãe, uma irmã mais velha, uma vizinha que vocês têm contato, né? Não podemos ficar saindo de casa ainda, né? E nem se aproximando muito das pessoas. Mas usando a máscara, você pode ter um diálogo, uma conversa também com o vizinho. Primeira questão. Minha família ao longo do tempo. Nessa atividade, você vai entrevistar as pessoas mais velhas de sua família para descobrir as mudanças que ocorreram ao longo das gerações, desde a geração atual até a geração dos seus avós, bisavós, tataravós, etc. Você poderá investigar as gerações da sua família. Então, quem tem avó morando perto, né, o tio mais velho, uma tia mais velha, pode também fazer essa entrevista. Se é uma entrevista, você tem que copiar no caderno as questões e responder. Vamos lá? Faça um roteiro de entrevista. Combine com os colegas, com a professora, mas nós estamos em casa. Então, você combina com você mesmo, converse com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com quem está perto de você no dia a dia, e monte esse roteiro. Primeiro, qual o tamanho das famílias em cada geração? Isso aí a mãezinha, o paizinho pode dizer para vocês, né? Os avós deles tiveram quantos filhos? Os pais deles tiveram quantos filhos? Você pode responder. Tudo bem escrito, com letra maiúscula, as fases separadas, né? Quantos filhos a avó do seu, né? Os avós dos seus pais. Quantos filhos os pais dos seus pais? Se quiser mais uma geração mais anterior também pode. As diferentes gerações moraram no campo ou na cidade? Então, seus avós moraram na cidade ou no campo? Nos sítios, nas fazendas, né? O campo. E os seus pais? E a mãe dos seus pais? Então, dá uma fala bem grande ali. Ocorreram mudanças de um lugar para o outro nessas migrações? Eles tiveram famílias com migrações, né? Que saíram das fazendas, das chácaras, dos sítios, lá do campo e vieram para a cidade? Migraram, né? Como foram essas mudanças e por que ocorreram? Então, explica. Como eram as condições de vida, comparando com a geração atual? Quanto na educação, na saúde, na moradia, o acesso aos bens de consumo que nós temos em casa, né? Geladeira, fogão, vestuário e outros. Então, dá um roteiro bem grande. Que os avós, como eram os avós? Como foram os pais dos seus pais, que são os seus avós, e como que é hoje? Dá uns textos bem grandes. Os membros da família de cada geração tiveram acesso aos estudos? Todos estudaram? Se estudaram, por quantos anos? Concluíram o quê? Né? De primeiro ao quarto ano, de quinto ano, né? As séries, eram séries, né? Antigamente eram séries. Se fizeram Mobral, que é a educação de jovens e adultos, dá um bom texto. Com que idade aproximadamente as pessoas da família morreram, né? Em cada geração. Quais eram as causas da morte? Era morte natural ou era por doenças? E mais algumas outras informações que vocês tiverem, né, que sejam interessantes. Então vai dar textos bem grandes e bonitos aí, hein? Vamos lá. É uma formação familiar, né? Uma árvore genealógica que vem lá dos avós, bisavós, tataravós, né? O que vocês têm de conhecimento e a forma que vocês têm de estar buscando essas informações. Então é uma forma aqui dentro da geografia, mas de vocês estarem vivenciando a história dos seus antepassados, né? Ninguém veio de um ou de outro. Nós vemos as nossas vidas, vem dos nossos antepassados, né? Como foi dito ali no texto, avós, bisavós, tataravós. Então converse aí, dialogue com os seus pais para fazer essa questão aí, né? Desse roteiro número 1. Esse é só o número 1 que nós vamos fazer hoje, que é bem extenso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo no coração e fiquem com Deus, meus amores.